Olá, esse é o nosso screening de notícias do podcast Áreas Contaminadas. Como vocês sabem, screening é aquela atividade de fazer uma triagem, de separar as áreas que têm maior chance de ser um hotspot, uma fonte secundária, daquelas que têm a maior chance de estarem isentas de contaminação. A ideia aqui é apresentar para vocês o que a gente considera o hotspot do momento, ou seja, as principais notícias atuais do GAC, de meio ambiente e de temas relacionados. Esse é mais um produto da ECD Training oferecido pelos nossos colaboradores do Apoia-se. A contribuição desses colaboradores permite que possamos nos dedicar à leitura, escrita, comentários e edição desse screening de notícias. Esperamos que vocês encontrem e consigam separar as notícias importantes das fake news. Com vocês, Screening de Notícias. Olá, amigas e amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 5º episódio do Screening de Notícias, com a apresentação de Lilian Coreaço Riz. Várias pessoas amigas elogiaram muito a performance da Lilian como apresentadora, comentando aí com razão que ela apresenta bem melhor do que eu. Então, Daiane, Marina, Charles, Larissa, está dado o recado de vocês. Espero que a Lilian continue animada com essa novidade e continue apresentando aqui o nosso Screening de Notícias. A trilha sonora aqui é de Daniela Alarcon e de Mauro Tanaka. Sigam os dois no Instagram, @alarcondani e @azalatosampa. A ideia aqui no Screening de Notícias é trazer as principais notícias do GAC, do meio ambiente e outros temas que falamos na newsletter, só que em formato conversa, em formato podcastal. Então, eu e a Lilian fizemos aqui um screening das principais notícias que a gente viu aí durante esse tempo todo e trouxemos para vocês, para a gente apresentar e comentar com vocês. Por favor, fique à vontade para sugerir também formatos, notícias, convidados, comentaristas, etc. Afinal, o Screening de Notícias também é nosso. Enfim, esse aqui é um mini podcast derivado do nosso querido podcast Áreas Contaminadas, que é oferecido pelos nossos colaboradores do Apoia-se, e conta também com o patrocínio Master da Clean Environment Brasil, e conta com o patrocínio ouro da Vapor Solutions e do laboratório E-Consulting. Então, se você está aí lavando a louça, se está concentrado no relatório como Daiane Teixeira, se está lendo um livro legal como Banzeiro Okotô, prepare-se. Começa agora o nosso Screening de Notícias. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta para mais um Screening de Notícias. Esse é o número 5. Bom, Lilian, e aí, como é que você está se sentindo tendo sido efetivada como apresentadora oficial aqui do Screening de Notícias? Pois é. Sobre essa questão, eu acho que isso ainda não foi resolvido. Mas vamos para o que interessa. Conta pra gente como foi a conversa com os inovadores. Faz aí um elevator pitch. Qual o papel do inovador no GAC? Bom, o inovador é essencialmente um inconformado, né? Mas é um inconformado que não quer romper com o sistema. Ele quer encontrar formas de gerar valor, aí, entre aspas, né? Gerar valor com alguma ideia, com algum produto ou algum serviço que não exista, né? Que não exista antes dessa sua inovação. Para conversar sobre a aplicação desse e de outros conceitos, né? Inovação e outros conceitos no GAC, eu conversei no podcast com Calvin e com Leandro, né? Calvin Yost e Leandro Oliveira, que são dois grandes inconformados e duas referências dentro do GAC quando a gente fala de inovação. Os dois, e comigo, né, entrevistando os dois, nós falamos de horizontes de inovação, e eles também contaram para a gente o que é isso, né, o que é horizonte de inovação, o que é um funil de inovação, o que é um método de gerenciamento ágil, as diferenças entre uma descoberta, uma invenção e uma inovação, sobre startups e unicórnios e modelos de inovação, perfis de profissionais inovadores, né? Que perfis são inovadores, que perfis devem ser estimulados. Falaram sobre elevator pitch e sobre as tendências de inovação no GAC. As tendências principais que eles apontaram foi utilizar sensores, principalmente nas remediações, né? Aquelas telemetrias, então isso tem crescido bastante, e sensores dentro de poços, né? Sensores miniaturizados, aí, adaptados para o nosso uso, que tem que ser, muitas vezes, dentro de postos de monitoramento. Além disso, aí, eles falaram também de ecossistema de inovação, né, que é tudo aquilo que cerca a inovação, não só a própria empresa e nem só o próprio inovador, né? Os benefícios e os perrengues do inovador, que não são só benefícios, não, tem muitos perrengues no inovador, e também aquela história, né, que dizia o Belchior na música dele, o novo sempre vem, então a gente tem que estar atento para isso, o novo sempre vem. Bom, e com isso eu conclamo todos aí a contribuir com esse ecossistema do GAC, né? Não só o ecossistema de inovação, mas o ecossistema do GAC. E esse ecossistema a gente considera que deve ser mais cooperativo, com mais ganhos múltiplos para todos, para que a gente atinja a nossa grande finalidade, que é garantir um uso seguro, né? Uso seguro da área, uso seguro do solo para as pessoas.
Agora, o que é elevator pitch? Né? Elevator pitch, para quem não sabe, é aquela fala que você tem poucos minutos para, entre aspas, vender a sua ideia para quem vai investir nela. Para o capitalista, né? Para o investidor, para o seu chefe. E fala elevator pitch porque é o tempo que você tem de entrar no elevador com o cara e aquele elevador subir e você tem que atrair a atenção dessa pessoa, né? Desse chefe, para poder vender a sua ideia. Por isso chama elevator pitch. E eles recomendaram que eu assistisse, né, que a gente assistisse Elevator Pitch. E aí eu caí num programa que muitos de vocês devem conhecer, eu não conhecia, chamado Shark Tank, né, um tanque de tubarões, um aquário de tubarões, onde ficam lá 5 pessoas, que são investidores tubarões, avaliando aí os pitches das pessoas que vão propor negócios para esses tubarões para investir. E se vocês tiverem curiosidade, assistam esse programa. Mas, assim, eu assisti e fiquei meio incomodado com o programa, sabe? Porque eles estão lá, né? Esses tubarões estão lá para ensinar negócios para quem vai lá propor a sua ideia. E aí ideias muito boas, ideias inovadoras, ideias aí, vamos chamar de disruptivas, ideias que têm um propósito, são quase sempre escorraçadas pelos tubarões que querem saber da análise dos lucros, da lucratividade do negócio, quanto que fatura, qual é a escalabilidade do negócio. Então, muitas vezes a inovação é cortada porque o objetivo de quem vai investir, né, ou do capitalista investidor, no caso ali do Shark Tank, ou dos chefes das consultorias, ou dos clientes das consultorias, não está preparado para a inovação, porque ele quer saber o quanto ele vai efetivamente ganhar, não o quanto aquela inovação contribui com o planeta, contribui com a humanidade, ou contribui simplesmente com o GAC, com o trabalho mais bem feito. Então, o Shark Tank para mim é um programa que me incomodou um pouco. Eu pretendo falar um pouco mais sobre ele depois, como ensinamento do que colocar, né, de como falar, de como posicionar suas ideias. É um negócio legal, que é isso que o Leandro e o Calvin trouxeram para a gente também, esse conceito do elevator pitch. Então é isso, Lilian, essa foi o grande mote do nosso episódio. Eu acho que foi um episódio bacana e vale a pena o pessoal dar uma ouvida nele. E quais as coisas mais importantes que você falou no episódio técnico sobre hidrogeologia? Bom, Lilian, foram 2 episódios técnicos de hidrogeologia e eu vou ter que fazer mais um. Foram os episódios 114 e o episódio 116. Eu pensava que eu conseguiria esgotar todos os conceitos em um episódio, mas eu precisei de 2 e possivelmente do terceiro. Porque é um tema realmente complexo, né? Então a gente tem que trazer muitas coisas lá de trás para poder aplicar entre aspas, numa aula de hidrogeologia aplicada ao gerenciamento de áreas contaminadas. No primeiro episódio, né, no 114, eu falei bastante sobre o potencial hidráulico. E não só sobre o potencial em si, mas toda a física que envolve isso, né? A hidráulica, a hidrodinâmica, a hidrostática, o que é potencial de pressão, o que é potencial de posição, conservação de energia, equação da continuidade. Eu resgatei todos esses conceitos aí mais da física para aplicar na hidrogeologia. E para combinar com o grande conceito do potencial hidráulico e o que é trazido junto com ele, né, que é o mapa potenciométrico. E para fazer o mapa potenciométrico temos que ter a carga hidráulica. E o que é a carga hidráulica dentro desse contexto, né, de potencial hidráulico? Então a ideia desse episódio foi falar disso. E claro, né, trazendo para o nosso meio de unidades hidroestratigráficas na escala de um site, né, que a sendo investigado como área contaminada. No episódio 116, no segundo episódio técnico, eu falei do experimento de Darcy, mas não do experimento como ele foi realizado mesmo. Eu fiz algumas adaptações e criei umas licenças poéticas aí para falar do experimento de Darcy, e com isso a gente fala da relação vazão-velocidade, a gente fala de materiais, né, os materiais que é o solo para ele fazer o experimento, gradiente hidráulico, né? Não só a diferença de potencial hidráulico, mas o que isso tem a ver com gradiente hidráulico, condutividade hidráulica, é claro, né? Que é o grande centro aí do experimento de Darcy, da lei de Darcy, sobre a velocidade do fluxo de Darcy, se nós temos ou não que corrigir a velocidade do fluxo da água, né? A velocidade da água subterrânea pela porosidade efetiva. Muitos hidrogeólogos dizem que sim, e eu no episódio defendo que não, porque aquela velocidade é uma velocidade, entre aspas, escalar, né? Não é a velocidade de chegada do fluxo, de permeabilidade intrínseca, de viscosidade, de todas essas grandezas que influenciam aí na condutividade hidráulica, né? Mas a grande estrela do episódio foi a condutividade hidráulica. Então só ficou faltando falar, eu espero falar num episódio aí um pouco mais à frente, sobre os jeitos, né? Os métodos, as metodologias e os ensaios para a determinação da condutividade hidráulica.
E a condutividade hidráulica é a grandeza que mais varia dentro do gerenciamento de áreas contaminadas, talvez uma das que mais varia na natureza, 12 ordens de grandeza, 13 ordens de grandeza. Então é uma variação muito grande e a gente tem que entender como é a variação dessa condutividade hidráulica. Então foi isso que eu falei nos 2 episódios técnicos sobre hidrogeologia aplicada ao GAC. Teremos um terceiro aí em breve. O Lucas Vence Guerra mostrou um vídeo super interessante. A falta de conhecimento sobre as utilidades subterrâneas pode trazer problemas gravíssimos. Pois é, o Lucas mandou esse vídeo, a gente fica impressionado, né? Se vocês viram esse link, né, na newsletter, ou então no LinkedIn, sei lá onde estava, fica realmente um negócio esquisito, né? Dá uma má impressão na gente. É um equipamento mecanizado, um equipamento de sondagem mecanizada, que na verdade eu não entendi bem por que realizar a cravação daquela forma, é como se fosse um SPT automático, sabe? O cara vai cravando, mas cravando, batendo, como se fosse o peso do SPT, mas é mecanizado, é uma máquina tipo um direct push numa esteira, só que a batida é com o martelo do direct push. E daí ele vai batendo, batendo, e pegou assim alguma coisa, que pelo visto era uma tubulação de pressão, né? Uma tubulação pressurizada aí de gás, que jogou o negócio tudo para cima. Quase causa uma grande tragédia. O cara sai para o lado, a máquina fica totalmente esbagaçada e por sorte foram somente danos materiais. Essa falta de conhecimento sobre as utilidades subterrâneas pode trazer grandes problemas, então eu recomendo, pessoal, a nossa área é muito dependente de perfurações, né? Então, por favor, muito cuidado com as perfurações para não pegar nada, né? Nem cabos elétricos, nem tubulações, principalmente as tubulações de gás, que isso pode dar um grande problema. Conta pra gente do vídeo postado no LinkedIn pelo Felipe Ochoa Cornejo. O vídeo mostra como ocorre a coesão do solo ao adicionar água nos poros de uma areia. Esse vídeo é bem interessante, é um vídeo teoricamente simples, né? Que o objetivo da pessoa que fez era somente mostrar como é que ocorre a coesão do solo, um solo arenoso, quando adiciona água, né? Então tem um solo arenoso ali, uma areia de praia, e ele jogava água e o solo ficava mais coeso com essa areia. E aí ele puxava e saía um bloquinho de areia, né? Que antes a areia era totalmente friável, e quando ele adiciona essa água, onde ele jogou água ali, essa areia fica coesa e ele consegue levantar um bloquinho de areia. Mas eu queria chamar a atenção para outra coisa. O meio ali é uma areia, né? Areia bem friável, como eu falei, e muito homogênea. E daí quando ele coloca água e ele retira, você pode ver, quando você vê o vídeo, você vê claramente camadas estratificadas nessa areia. Então, a distribuição da água, né, da água que ele jogou, é bem heterogênea, mesmo sendo um meio homogêneo pra caramba. Então existe uma heterogeneidade nesse solo ainda muito homogêneo. Leva a gente a imaginar como será que é na situação real, né, dos solos que a gente estuda. Além do mais, a estratificação é bem horizontal, indicando que o K horizontal é muito maior que o K vertical. Mais uma das coisas que a gente pode verificar no experimento de campo simples, né, e leva a gente a pensar e refletir sobre o nosso trabalho. São, 10 segundos, 15 segundos de vídeo, que nos ensina muito, muito, muito. Mesmo sendo um vídeo despretensioso para a nossa área, mas nos ensina muito. Então, recomendo que assistam o vídeo. O que o professor Sacha Hart falou sobre os modelos conceituais e qual a relação disso com o Jorge Luis Borges? Foi numa aula recente, né, aqui ministrada para pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas do SENAC. Aí o geólogo Sacha Hart, né, que é o professor ali, ele compartilhou com a gente uma frase muito interessante que ele ouviu do John Cherry, né, o famoso John Cherry, sobre modelos conceituais. E a frase é a seguinte: simplificar conceitos complexos sem perder o rigor. Então, o modelo conceitual é o ato de simplificar conceitos complexos sem perder o rigor. E é uma frase que, literalmente, aí simplifica o significado, né, do modelo conceitual, sem perder o rigor, né, do que é a essência do GAC, né, o termo mais importante do gerenciamento de áreas contaminadas. E essa frase também dialoga com o que a gente discutiu no episódio 111 sobre a Conferência Batelli, da necessidade da gente simplificar as nossas explicações. E aí o famoso escritor argentino Borges, no seu conto, né, ele escreveu um conto que tinha um grupo de cartógrafos. Esse grupo de cartógrafos fez um mapa do reino ali em tamanho real. Então imagina um mapa em tamanho real de um império, né, de um reino. O mapa era perfeito, mas obviamente esse mapa é inútil. O Borges conclui que há muita virtude na simplificação, o que também dialoga com o que a gente está conversando e com a frase do John Cherry.
E aqui da nossa parte nós continuaremos tentando simplificar essa enorme complexidade do gerenciamento de áreas contaminadas, aqui no podcast, na newsletter, no podcast central, né, que é o podcast Áreas Contaminadas, em todos os lugares que a gente conseguir. Mas é muito importante, a gente quer que os modelos conceituais sejam simplificados, mas sem perder o rigor, tá? O sem perder o rigor a gente não pode esquecer nunca. Como é o guia da Califórnia de 2020 para intrusão de vapores? Bom, esse é um documento na versão draft, né, uma versão de rascunho, mas que ainda é bem atual e importante sobre screening e avaliação da intrusão de vapores. Você pode encontrar isso aí no Cal EPA, né, California EPA. O documento fala de métodos de screening, métodos de amostragem direta dos vapores, avaliação de background e talvez o que chame mais atenção, e o guia dedica um espaço generoso para isso, é a elaboração do fator de atenuação do piso. Ou seja, aquele fator que corrige a concentração abaixo do contrapiso, que é o subslab, né? Aquela concentração que a gente encontra abaixo do contrapiso, lá no subslab, para o que supostamente haveria no ar ambiente proveniente desse acúmulo no contrapiso. Para isso existe um fator de atenuação, já clássico de 0,03, e aí esse documento da Califórnia, né, da EPA da Califórnia, dá um destaque para como você constrói um fator de atenuação próprio para aquele site. E falando sobre intrusão, conta um pouco pra gente do artigo de revisão do Lutz e colaboradores sobre Building Pressure Cycling. Pois é, aqui também falando de intrusão de vapores, né? Esse artigo é bem interessante. Ele foi publicado em 2019 na Groundwater Monitoring and Remediation. É uma ampla e bem completa revisão da literatura, né, sobre o tema. Eles propõem uma avaliação do fluxo de vapor nos ambientes e nas estruturas, né, dentro do ambiente e naquelas estruturas, nas fundações, dos prédios e tal, como parte das linhas de evidência para a existência e para a mitigação da intrusão de vapores nos ambientes fechados. Além disso, os autores propõem que se deva avaliar o famoso RME. RME lá nos Estados Unidos, a EPA sempre fala disso, é a máxima exposição razoável. E as variações de pressões em vários pontos, segundo os autores, é uma condição fundamental que deve ser avaliada. Então, monitorar a pressão, a diferença de pressão em vários pontos dessas utilidades subterrâneas, dessas fundações, no subslab, no ar ambiente e tal, é fundamental. Então, avaliar essas pressões é fundamental. Então, quando se põe em prática o conceito da RME, nessa condição, ela pode indicar a necessidade de um sistema de despressurização do contrapiso. É muito interessante. Esse sistema de despressurização do contrapiso é chamado lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também isso está crescendo bastante, né? A implantação desses sistemas de SSD, que é a despressurização do subslab. E muita gente chama de SSDS, né? É o sistema de despressurização do subslab. Então você já deve ter ouvido, se não ouviram ainda vão ouvir bastante. Então atenção nesse tema, e tem tudo a ver com esse artigo apresentado. Agora conta um pouco pra gente sobre o artigo publicado na Applied NAPL Science Review, escrito por Amy Corpy, chamado Using Flux Chambers to Quantify Evolution Facilitating NAPL and Contaminant Transport. Bom, acho que esse screen de notícias está sendo um especial de intrusão de vapores, não é? Bom, esse artigo, com esse nome bacana aí, né, fala da flux chamber, né, fala da emissão de gases e vapores do sedimento, né, do sedimento para o corpo d'água, como um seepage, sabe? Aquele que a emissão dos gases que vai do sedimento para o corpo d'água, para o rio, por exemplo. E o artigo propõe a medição desse seepage com uma câmara de fluxo. E essa câmara de fluxo, que se vocês lerem o artigo, vocês virem as imagens, é muito mais rústica que as flux chambers que a gente usa aqui para investigar a intrusão de vapores. As emissões propostas, né, no artigo, as emissões aí do sedimento para o corpo d'água, teriam como fonte um NAPL, né, NAPL no sedimento dos corpos d'água. E aí é legal porque, curiosamente, eu conversei com o Marcelo Camargo, né, o geólogo Marcelo Camargo, e o próximo episódio do podcast Áreas Contaminadas, o episódio 117, ele usou ali, né, não ele e o grupo de pesquisa que ele estava participando, usou um aparato parecido com isso, só que não no sedimento, né, e sim na superfície do rio Xingu. E essa flux chamber na superfície servia para avaliar as emissões de metano a partir do rio. Né, um negócio muito interessante. Como as ciências, né, se entrelaçam e usam equipamentos parecidos, e a gente tem sempre que ficar atento, né, atenta para as novidades em todos os setores, que a gente sempre pode aproveitar uma coisa que os outros pesquisadores em outra área usam para o que a gente usa aqui no GAC, e vice-versa, né, a gente pode exportar as nossas inovações do GAC para essas outras áreas. Então é um artigo legal, nos faz refletir também sobre essa
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade no gerenciamento de áreas contaminadas. Eliane Brum dá uma entrevista contundente e diz que estamos em uma guerra climática. É uma guerra contra uma maioria dominante que continua nos levando ao abismo. Uma guerra contra grandes corporações e grandes governos. Eu tenho completa convicção de que vou morrer lutando essa guerra. E tenho também completa convicção que estamos perdendo. Pois é, essa entrevista com a Eliane Brum foi feita pouco antes do desaparecimento, né, de Dom e Bruno lá no Vale do Javari. Eliane tem sua atuação principalmente no Médio Xingu, ela mora atualmente em Altamira e de lá escreveu seu livro Banzeiro Ocotô. Eu já recomendei esse livro algumas vezes na newsletter e hoje mesmo eu falei sobre ele aqui. A chamada da reportagem já é bem impactante. Ela diz na reportagem, né, que ficar anestesiado com a tragédia ambiental é ser cúmplice dessa tragédia. Ela explica, dizendo que é desesperador ficar gritando que estamos em guerra e não sermos entendidos. Se no Brasil e no mundo as pessoas não compreenderem isso dessa vez, as vidas de quem está no chão da floresta, com os corpos na linha de frente, valerão ainda menos do que valem agora. E quando as lideranças dos povos floresta, que é da forma que ela chama lá os povos originários, né, da floresta, e mais os ambientalistas, os defensores e os jornalistas da linha de frente, quando todos esses caras estiverem mortos, a floresta também estará morta. E ela finaliza com essa frase impactante que a Lilian deu para vocês, né? Recomendo que vocês leiam a entrevista e, se puderem, leiam o livro dela também. O Lucas Vence Guerra indica um evento muito importante chamado Conferência da Terra, que vai acontecer em novembro desse ano. Pois é, parece ser um evento bem legal, né? Uma conferência muito interessante, uma conferência acadêmica muito importante, e ela existe desde 2008, e ela chama, né, a Conferência da Terra. E tem o site e também tem um canal bem legal no YouTube. A chamada de trabalhos está aberta ainda, né, até o final de julho. Eu recomendo que vocês dêem uma olhada no site www.aconferenciadaterra, tudo junto, aconferenciadaterra.com. Duas dicas muito legais do nosso amigo Federico de Aquino, ambas falando da Sociedade Canoa de Tolda, entidade que cuida há décadas da preservação do patrimônio cultural, ambiental e histórico da região do Baixo Rio São Francisco. Uma delas é o site, com muitas informações sobre Alagoas e Sergipe, e o outro é um portal de geojornalismo e mapeamento interativo da região. É um trabalho muito legal que merece muita divulgação. Oi, pai. Por que você fica andando sempre por aí com um medidor de concentração de CO2 no ar? Pois é, Vini, tudo bem? Que bom que você está aqui de novo. Isso aí, embora pareça loucura, tem um fundamento importante, né? Quando a gente mede a concentração do gás carbônico no ar, e essa concentração começa a aumentar muito, significa, né, uma medida indireta da má circulação daquele ar. Então eu estou usando isso para verificar os lugares onde a gente vai, onde eu vou sozinho, onde eu vou com você e com a sua mãe, para a gente ver se aquele lugar está circulando ar suficiente para a gente tentar escapar da Covid. Você lembra aquele dia, né, que a gente foi no shopping e a concentração do CO2 saiu de 400 ppm para 2.000 ppm. E aquela vez que a gente testou isso no carro com as janelas fechadas, isso deu, 3.000 ppm, 4.000 ppm, e quando a gente abriu a janela, a concentração do CO2 voltou para o nível, né, de 400 ppm no ar. Então é uma medida indireta para a gente saber se circula o ar. Isso serve para a Covid, mas isso também, pessoal, serve para o GAC, para o gerenciamento de áreas contaminadas. Se a gente tiver um equipamento desse que mede a concentração de gás carbônico no ar, você pode avaliar que está tendo uma boa circulação de ar naquele ambiente fechado e considerar que o ambiente fechado não é fechado. Portanto, isso serve como uma medida indireta da mitigação da intrusão de vapores. Então, pessoal, fiquem atentos para esse sensor, é um sensor barato. Eu comprei no Mercado Livre e paguei algo entre 150 e 200 reais. Isso me ajuda, né, a identificar o ar estagnado ou o ar circulante. E para vocês que trabalham com intrusão de vapor, acho que vale a pena usar um sensor como esse, ou parecido com esse, para vocês avaliarem a circulação do ar e a eventual mitigação da intrusão de vapores. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso screening de notícias. Estamos muito felizes por comemorar aí um pouco mais desses nossos 2 anos no ar aqui com vocês. Com isso, acreditamos que estamos realmente contribuindo aqui, dando nossa pequena parcela de contribuição para um mundo melhor e mais justo. Agradecemos muito a você que me ouviu até aqui por dedicar seu tempo e atenção a nós, aqui da ECD Training. E agradeço demais aos nossos colaboradores e patrocinadores que nos incentivam e estimulam a pesquisar e fazer cada vez mais, cada vez melhor.
Agradeço também a nossa editora, apresentadora e comandante-geral Lilian por toda essa nossa construção aqui. E agradeço, assim, por fim, agradeço a participação especial do Vini com suas perguntas. Como a nossa amiga Daiane Teixeira falou, é muito legal ver esse trabalho em família, a gente tem gostado bastante de fazer essa brincadeira aqui com a família toda. Aliás, quem tiver pergunta e quiser me mandar por áudio, vai ser interessante, né? Eu ficarei feliz em tentar respondê-las aqui no Screening de Notícias. Não deixe de acompanhar o nosso podcast regular, o Áreas Contaminadas. Essa semana sai o episódio 117 com Marcelo Camargo. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o próximo Screening de Notícias.